Com mais de 4 milhões de tijolos, a construção da Catedral de Florença, que fica na Itália, começou no ano 1296 e, após o projeto arquitetônico de Afonso de Câmbio, essa obra durou até meados de 1320. Mas tinha um problema. No alto da sua torre havia um buraco de mais ou menos 45 metros de diâmetro. Então, precisavam de alguém que conseguisse construir uma cúpula naquele local. Então, depois de 100 anos, criaram um concurso de arquitetura para a construção da cúpula da Catedral de Florença. Só que houve um empate entre o arquiteto Filippo Brunelleschi e o famoso arquiteto renascentista da época, Bonacorso Guibert. No início houveram algumas desavenças para saber quem levaria o mérito da obra, mas no final o Filippo Brunelleschi ganhou esse reconhecimento, tanto que há uma escultura dele observando a sua própria cúpula e a sua catedral, logo em frente à catedral. Então, as obras tiveram início em 1420 e terminaram em 1436, finalizando a catedral com 116 metros de altura. Com o formato oval, a cúpula intrigava a todos que viam tanto o projeto quanto ela sendo feita mesmo. Só que a estrutura, a sustentação dos tijolos pode ser explicada através da disposição dos tijolos em escamas de peixe, que é uma forma estrutural que ele conseguiu fazer. Ele estudou por muito tempo isso em Roma e conseguiu aplicar na cúpula da Catedral de Florença. Após a morte de Brunelleschi, em 1446, por Andrea de Verrocchio foi construída também a lanterna, que é chamada de esfera dourada. Ela é o topo final assim da catedral e foi após a morte do arquiteto da cúpula, né? Mas ele seguiu todas as indicações que o Filippo tinha deixado. Outra curiosidade também é que no século XVI, os pintores Vasari e Zuccari pintaram diversas cenas do juízo final no teto da catedral. E isso leva muitos turistas a conhecerem e ficarem impressionados, né, com essa arte renascentista que eles deixaram marcado lá. Então a gente pode perceber que toda a catedral, a cúpula, as artes, toda a sua arquitetura e construção se baseia no renascentismo, que coloca o homem meio que no centro, né? Com o estudo da matemática, da física, para conseguir fazer a sustentação da cúpula, por exemplo, os estudos que o Filippo teve durante muito tempo lá em Roma. As pinturas também evidenciando o homem no juízo final, lembrando muito as características do renascentismo, né? Que é o que predominava esse movimento social e cultural naquela época. Atualmente, a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore pode ser considerada um dos mais importantes feitos arquitetônicos de toda a Europa, devido não somente à sua enorme complexidade estrutural, mas também aos impactos proporcionados por sua construção, acreditada como marco para o início do Renascimento italiano e florentino. É cabível, portanto, dizer que a obra abriu caminho para as grandes evoluções da arquitetura durante o período do Renascimento, tendo em vista as diversas técnicas inovadoras e criativas empregadas por Filippo em sua construção, consequentemente influenciando as concepções modernas de arquitetura e engenharia. René Descartes foi um filósofo, matemático e físico, nascido em 31 de março de 1596 na França. Aos 8 anos, foi enviado para estudar no Colégio Jesuíta de La Flèche. Lá, ele estudou gramática, retórica, poesia, latim, grego, filosofia, lógica, matemática, física, ética e metafísica. Porém, ele sempre criticou a forma de ensino de sua época por transmitir o conhecimento apenas apresentando os resultados, sem dar a real importância para os métodos e o processo para se chegar em tais respostas. Ele acreditava que o exercício independente da razão era mais confiável do que as autoridades que apresentavam suas verdades. Descartes publicou o livro La Géométrie, na qual ele apresenta a geometria analítica, que seria uma relação da álgebra com a geometria euclidiana. Através disso, possibilitou-se construções geométricas a partir da álgebra e não simplesmente uma redução de uma a outra. Nesta mesma obra, ele introduz um sistema de coordenadas conhecido como plano cartesiano, usado até hoje para estudos matemáticos, possibilitando a visualização de expressões algébricas como formas geométricas. Já em sua filosofia, Descartes publicou o livro O Discurso do Método, na qual ele mostra o método utilizado por ele em sua busca pelo conhecimento. Ele dividiu em 4 regras: 1. Evidência. 2. Análise. 3. Ordem. 4. Enumeração. Não vou explicar tudo aqui porque o vídeo tem que ter só 5 minutos. Mas resumindo, ele duvidava de tudo por desconfiar de tudo, até mesmo de seus próprios sentidos. Ele chegou a duvidar de sua própria existência, mas chegou à conclusão de que, se há um questionamento, deve haver um questionador. Por isso a famosa frase: penso, logo existo. Como ele era católico, mas tinha essa mania de duvidar de todas as coisas ao seu redor, ele chegou a ser acusado pela igreja de ceticismo.
Mas eu não achei nada que fale que ele morreu por causa disso, então eu acho que ele tá de boa. Ele só contribuiu muito pra filosofia e pra matemática, e é isso aí.